No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 10, 1, 11, 23, Marcos 14, 1, 21, Salmos 51, 1, 19, Provérbios 10, 31, 32. Números 10, 1, 36. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Faça 2 trombetas de prata batida, use-as para convocar a comunidade para dar o sinal de partida aos acampamentos. Versículo 3. Quando as 2 trombetas forem tocadas, toda a comunidade se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Versículo 4. Se apenas uma trombeta for tocada, os líderes, os chefes das divisões de Israel, se reunirão diante de você. Versículo 5. Quando o toque de reunir for dado, os acampamentos que estão a leste partirão. Versículo 6. Quando o toque de reunir for dado pela segunda vez, os acampamentos que estão ao sul partirão. O toque de reunir será dado para indicar a partida. Versículo 7. Para reunir a assembleia, toquem as trombetas, mas não com o mesmo toque. Versículo 8. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para suas gerações. Versículo 9. Quando entrarem em guerra na sua terra contra o inimigo que estiver oprimindo, toquem as trombetas com força, e o Senhor, o seu Deus, se lembrará de vocês e os livrará dos seus inimigos. Versículo 10. Também nos seus dias de alegria, nas suas festas fixas no primeiro dia de cada mês, toquem as trombetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. Elas serão um memorial perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 11. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo da aliança. Versículo 12. Então os israelitas partiram no deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem parou no deserto de Parã. Versículo 13. Eles partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Versículo 14. A bandeira do acampamento de Judá partiu primeiro, divisão por divisão. Naasson, filho de Aminadab, comandava a divisão de Judá. Versículo 15. Natanael, filho de Zoar, comandava a divisão de Issacar. Versículo 16. Eliabe, filho de Elon, comandava a divisão de Zebulon. Versículo 17. Então o tabernáculo foi desmontado, e os gersonitas e os meraritas, que o carregavam, partiram. Versículo 18. A bandeira do acampamento de Ruben partiu em seguida, divisão por divisão. Elisur, filho de Sedur, comandava a divisão de Ruben. Versículo 19. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a divisão de Simeão. Versículo 20. Eliasaf, filho de Deuel, comandava a divisão de Gade. Versículo 21. Então os coatitas, que carregavam os objetos sagrados, partiram. Quando eles chegassem, o tabernáculo já estaria armado. Versículo 22. A bandeira do acampamento de Efraim partiu em seguida, divisão por divisão. Elisama, filho de Amiúde, comandava a divisão de Efraim. Versículo 23. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a divisão de Manassés. Versículo 24. Abidã, filho de Gideone, comandava a divisão de Benjamim. Versículo 25. Finalmente, a bandeira do acampamento de Dan partiu, como retaguarda de todos os acampamentos, divisão por divisão. Aiezer, filho de Amisadai, comandava a divisão de Dan. Versículo 26. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a divisão de Aser. Versículo 27. Aia, filho de Enão, comandava a divisão de Naftali. Versículo 28. Essa era a ordem de marcha dos israelitas, divisão por divisão, quando partiam. Versículo 29. Moisés disse ao Babe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar que o Senhor prometeu nos dar. Venha conosco, e nós o trataremos bem, pois o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Versículo 30. O Babe respondeu: não irei, voltarei para minha terra e para o meu povo. Versículo 31. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser os nossos olhos. Versículo 32. Se você vier conosco, compartilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Versículo 33. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar de descanso para eles. Versículo 34. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam do acampamento. Versículo 35. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, fujam de diante de ti que te odeiam. Versículo 36. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Números 11, 1 e 23. Versículo 1. O povo começou a reclamar das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu isso, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas pessoas na extremidade do acampamento. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Versículo 3. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor queimou entre eles. Versículo 4. O ajuntamento de estrangeiros no meio deles começou a desejar avidamente outras coisas, e os israelitas também voltaram a chorar, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer. Versículo 5. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Mas agora o nosso apetite se foi. Nunca vemos nada além deste maná. Versículo 7. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Versículo 8. O povo saía para recolhê-lo e moía em moinhos ou socava num pilão. Depois, o cozinhava numa panela ou fazia bolos com ele. O seu sabor era como de bolo amassado com azeite. Versículo 9. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, o maná também caía. Versículo 10. Moisés ouviu o povo chorar em cada família, à entrada das suas tendas. A ira do Senhor se acendeu, e Moisés ficou angustiado. Versículo 11. Ele perguntou ao Senhor: por que trataste tão mal teu servo? Porque não achei favor aos teus olhos, a ponto de colocar sobre mim o peso de todo este povo. Versículo 12. Fui eu que concebi todo este povo, fui eu que o dei à luz, para que me dissesses: leve no colo, como uma mama carrega uma criança que mama, até a terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados. Versículo 13. Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles estão chorando diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Versículo 14. Eu não posso carregar todo este povo sozinho. O peso é grande demais para mim. Versículo 15. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se achei favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha desgraça. Versículo 16. O Senhor disse a Moisés: reúna 70 líderes de Israel, homens que você sabe que são líderes oficiais do povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Versículo 17. Eu descerei e falarei com você ali. Tirarei um pouco do espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Eles o ajudarão a carregar o peso do povo, para que você não tenha que carregá-lo sozinho. Versículo 18. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne. O Senhor ouviu vocês chorando, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês comerão. Versículo 19. Vocês não comerão carne por 1 ou 2 dias, nem por 5, 10 ou 20 dias. Versículo 20. Mas por um mês inteiro, até que ela lhes saia pelas narinas, vocês tenham nojo dela, porque agitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. Versículo 21. Moisés diz: aqui estou com 600.000 homens, e o Senhor diz: eu lhes darei carne para comer por um mês inteiro. Versículo 22. Será que bastariam todos os rebanhos manados para alimentá-los? Ou todos os peixes do mar seriam suficientes? Versículo 23. O Senhor respondeu a Moisés: o braço do Senhor é curto demais? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não.
Marcos 14, 11. Versículo 1. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando uma maneira de prender Jesus secretamente e matá-lo. Versículo 2. Mas não durante a festa, diziam eles, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 3. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, uma mulher chegou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Versículo 4. Alguns dos presentes ficaram indignados e disseram uns aos outros, por que este desperdício de perfume? Versículo 5. Ele poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam. Versículo 6. Mas Jesus disse, deixem-na em paz, porque a estão perturbando. Ela fez uma coisa boa para mim. Versículo 7. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que quiserem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Versículo 8. Ela fez o que pôde. Derramou esse perfume sobre o meu corpo antecipadamente, preparando para o meu sepultamento. Versículo 9. Eu lhes garanto que, onde quer que o evangelho for pregado em todo o mundo, também que ela fez será contado em sua memória. Versículo 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ao chefe dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Versículo 11. Eles ficaram contentes ao ouvir isso e lhe prometeram dinheiro. Assim, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. Marcos 14, 12 e 21. Versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Versículo 13. Ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão à cidade, e um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Versículo 14. E digam ao dono da casa onde ele entrar. O mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 15. Ele lhes mostrará uma sala grande no andar de cima, mobiliada e pronta. Preparem ali a refeição para nós. Versículo 16. Os discípulos saíram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Versículo 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Versículo 18. Enquanto estavam à mesa comendo, ele disse, eu lhes garanto que um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Versículo 19. Eles ficaram tristes, e um por um, lhe disseram, por acaso sou eu? Versículo 20. Ele respondeu, é um dos 12, alguém que mergulha o pão no prato comigo. Versículo 21. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas é daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não ter nascido. Salmo 51, 19. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3. Pois eu reconheço as minhas transgressões, e meu pecado sempre está diante de mim. Versículo 4. Conta-te, só conta-te, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Versículo 7. Purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Versículo 8. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Versículo 9. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Versículo 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Versículo 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Versículo 15. Ó Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Versículo 16. Pois tu não desejas sacrifícios, senão eu estaria. Tu não te agradas de holocaustos. Versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Versículo 18. Por tua boa vontade, faz prosperar Sião, levanta os muros de Jerusalém. Versículo 19. Então te agradarás dos sacrifícios justos, das ofertas queimadas dos holocaustos. Então novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Provérbios 10, 31, 32. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Versículo 32. Os lábios do justo sabem que é agradável, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.